O que é um sincronismo? Sincronismo é quando uma coisa acontece num exato momento que causa um benefício ou um malefício a um conjunto de coisas. Um exemplo de um sincronismo com benefício. Um cara vai caminhando na estrada, e aí do lado dele tem várias árvores, e aí bate um vento muito forte, e uma árvore cai exatamente atrás dele um passo. Isso é um sincronismo com benefício. Afinal de contas, a árvore não caiu em cima do cara. E um sincronismo com malefício. Seria o mesmo cara caminhando, bate o vento, derruba uma árvore e infelizmente acerta ele em cheio. Né? Mas o cara sobrevive, né? Apesar de ser machucado, ele sobrevive, mas tem o malefício dos ferimentos. Então eu vou simular aqui um sincronismo perfeito, tá? Eu vou ligar o ventilador no máximo e eu vou com o meu dedo acertar o meio entre as duas pás, colocar o meu dedo na tela e tirar sem ser atingido. Eu vou ter que ser rápido, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar isso na prática. Ventilador na velocidade máxima. E olha só, olha a velocidade do meu dedo. Só obviamente que eu não sou o Flash. Então, se você achou que eu ia conseguir, né, você estava muito iludido. Na verdade, isso é impossível, né? Eu não consigo uma velocidade tão alta assim para ter esse sincronismo tão perfeito, né, para fazer um absurdo que seria, né, enfiar o dedo ali dentro da hélice girando, né, acertar o outro lado sem deixar a hélice pegar no meu dedo e tirar, né? Isso seria impossível. Mas qual que é o assunto que eu quero entrar aqui hoje? Sobre o sincronismo do motor dois tempos, tá? Que não é muito diferente desse exemplo que eu dei do ventilador, tá? A gente precisa mesmo de quase um milagre para ver o motor funcionando e tirando a máxima performance. Então eu vou mostrar tudo isso. Pessoal, então eu estou aqui na nossa querida maquete Calc 2T, certo? De motor dois tempos. E eu vou mostrar um gráfico, logo após essa introdução, mostrando as pressões, né, que acontecem na próxima região aqui entre a câmara de combustão e o início aqui do tubo de escape, certo? Mostrando como que a oscilação de pressão, né, com o pico positivo e pico negativo acontece casada com os momentos de abertura de janela de escape e transferência do motor dois tempos, tá? Eu vou colocar na tela o gráfico agora e vou explicar direitinho para vocês como que funciona tudo isso. Então esse gráfico que está diante dos seus olhos mostra um motor péssimo. Eu vou explicar como, né, a gente consegue perceber isso olhando para esse gráfico. Primeiramente eu tenho que explicar o seguinte, o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico é uma representação, tá, da leitura da pressão do tubo de escape ali logo perto do bocal, mostrando as pressões de acordo com um ciclo do motor, né, uma volta do break-in, 360 graus, tá, onde o meu 0 grau começa justamente onde eu abro a minha janela de escape. Na linha vertical aqui eu tenho representado a pressão e na linha horizontal eu tenho os graus do break-in ou refletindo o tempo que tudo está acontecendo, certo? Então veja bem, o teste foi feito numa rotação próxima a 4.900 RPM, foram 3 testes, cada teste experimentando um diâmetro diferente do Stinger, tá? Vou colocar na tela aí uma imagem do que é o Stinger, tá? Que é a gente tem o cone refletor, tá? E aí a saída do escape, né? O caninho mais fino que sai do escape é o Stinger, certo? Então vamos lá. Eu vou olhar especificamente para uma só linha aqui, explicar o que eu vi nela, tá? E depois, se vocês quiserem voltar o vídeo, né? Ou tirar um print dessa imagem e analisar ela depois, né? De acordo com a explicação que eu vou dar, vai ser muito bom para vocês conseguir aprender bastante, né? Só de olhar a imagem e tentar uma própria interpretação dela, vocês vão aprender muito, muito mesmo sobre o que é o sincronismo do motor dois tempos, que é a palavra-chave desse vídeo, tá? Sincronismo do motor dois tempos. A gente vai perceber aqui nesse vídeo, então, né? Olhando para esse gráfico, que esse motor tem um péssimo sincronismo. Por quê? Vamos analisar aqui do começo até o final do ciclo. EO significa Exhaust Open, ou seja, abertura da janela de escape. Assim que a janela de escape abre, eu tenho um pico de pressão, certo? E aí vamos olhar para essa linha tracejada aqui. Próximo a 1.4 bar de pressão. Ela atinge o pico, depois cai, certo? Qual que seria o ideal aqui, que eu sempre explico nos meus vídeos, né? O motor dois tempos de alta performance. Seria o quê? Que a minha janela de escape abrisse, certo? Os meus gases começassem a escoar. Obviamente isso ia ter um pico de pressão, depois a pressão ia começar a cair, certo? E eu ia ter que conseguir casar esse momento entre pico de pressão e a mínima pressão aqui, ou a pressão atmosférica. Eu ia ter que casar esse momento aqui com a minha abertura de transferência, tá? E aí eu ia ter um motor
que refletisse a máxima performance, que não é o caso desse motor que a gente está analisando aqui. O que aconteceu com este motor? Abriu a janela de escape, certo? Começou a escoar meus gases, eu atingi um pico de pressão, aí logo após minha pressão começa a cair, só que enquanto eu tinha um pico de pressão aqui, ó, 20 graus depois da minha janela de escape aberta, a minha transferência abriu. Agora imagina comigo, se eu tenho uma pressão muito alta em cima do cilindro, certo? E aí eu abro a minha transferência, e essa pressão ainda é alta, tá? A minha pressão no cilindro é bem alta aqui, ó, bem maior que a atmosférica aqui. Vamos supor que a minha pressão no cárter ela é um pouco maior do que a atmosférica, porque a mistura foi comprimida. Vamos supor que a minha pressão no cárter é 1.1 bar, certo? No momento que eu abro a transferência. A minha pressão em cima do cilindro, aqui é 1.4. Então eu tenho mais pressão no cilindro do que pressão no cárter, certo? Se eu tenho mais pressão no cilindro, o que é a lógica? É os gases de escape empurrar a mistura de volta para o cárter e não acontecer a transferência. Ou seja, não é porque eu abri a minha transferência que eu vou ter efetivamente transferência de gases frescos para dentro do cilindro, tá? Porque nesse caso aqui, especificamente, eu tenho uma pressão muito alta em cima, a minha transferência está aberta, eu não vou conseguir transferir. Quando que eu vou conseguir ter transferência efetiva de verdade? Quando a minha pressão no cilindro é menor do que a minha pressão no cárter. Que neste caso aqui aconteceu muito depois da transferência ter aberto de verdade, né? Então, ou seja, se a gente for contar aqui, ó, desde quando eu abri minha transferência até o momento que eu fechei, eu tenho 120 graus, certo? Mas eu tenho apenas 40 graus aqui de pressão negativa, auxiliando a minha transferência realmente, né? Então, quer dizer, é um motor muito pouco eficiente. Ele consegue passar a mistura fresca para cima do cilindro em uma quantidade muito pequena. Porque além de eu ter um diferencial de pressão muito baixo, eu tenho muito pouco tempo para isso acontecer, né? Então, dependendo do tamanho da área, né, das minhas transferências, para este motor aqui do gráfico, eu consigo escoar pouca mistura, né? E tem um rendimento muito ruim, né? Então é um motor limitado. Provavelmente é um motor que é apenas de teste, né? Então ele se limita nesse RPM aqui e eles conseguem analisar, né, com mais facilidade as linhas de pressão. Como que eles conseguem adquirir esse dado aqui, essas linhas aqui? Simplesmente usam um osciloscópio, né, com um transdutor, e a gente consegue ver exatamente a representação da pressão, né, em tempo real. Mas então, o que seria um motor ideal? O motor ideal seria justamente um motor que tivesse bastante tempo de blowdown, né, que é o tempo que eu tenho entre a abertura de escape, né, até a abertura de transferência, que é os 20 graus que está representado aqui, mais ou menos. Eu tenho que ter esse pico de pressão e a pressão caindo até o momento da transferência. E aí que vem o formato, né, a geometria do meu tubo de escape. O reflexo da onda negativa, ele depende muito do comprimento do meu cabeçalho, do meu ângulo do cone difusor, do comprimento da barriga do escape e também até mesmo do ângulo do cone refletor, tá? Então, conforme a minha geometria do tubo de escape, né, no caso aqui está representado o diâmetro do Stinger, né, a diferença que teve nas ondas de pressão, depois vocês vão analisar isso, eu consigo ter um formato diferente das minhas ondas de pressão, né, e momentos diferentes dos picos e vales aqui, certo? Então, qual que é o ideal? É casar todos esses momentos aqui, né, dos picos e vales de pressão com os meus tempos de abertura do motor 2 tempos, certo? No Calc 2T especificamente, como que a gente faz isso? Eu vou mostrar. Tá, agora eu estou aqui com o Calc 2T fase 2, certo? Eu vou abrir aqui, a gente está simulando o motor aqui com a geometria do RD135, certo? Então vamos lá. Eu vou simular aqui, por exemplo, um motor com as medidas originais. A gente percebe que ele tem um blowdown eficiente, tá? A gente tem uma graduação de blowdown em 26,25 graus. O meu tempo de blowdown estático dinâmico casado aqui com 0,51 milissegundos a 8.500 RPM, certo? Eu vejo que o meu blowdown está eficiente, porque o tempo que eu tenho disponível para escoar, né, que vai da janela de escape até a abertura das transferências, é justamente o tempo que eu gasto para escoar, né? O tempo que eu tenho disponível é igual ao tempo que eu gastei de verdade, né, na realidade, para escoar. Então, é um motor eficiente. Mas agora eu vou representar o que seria aquele motor que a gente viu no gráfico, tá? A gente vai voltar aqui, a gente vai diminuir bastante a graduação da janela de escape. Vou colocar aqui, por exemplo, 35 graus. Né? Não, 35 ficou exagerado, porque ele ficou 147 graus, né? Vamos colocar aqui 33 graus pra gente ver. Tá, tenho praticamente quase 160 graus de janela de escape, tá? Mas só um exemplo. Então eu diminuí a minha graduação de blowdown para 19 graus, tá? E o que aconteceu aqui? Meu tempo disponível para escoar agora diminuiu muito. Eu tenho apenas 0,37 milissegundos, né? Ou 19 graus para escoar. Só que o meu motor, por exemplo, se ele admitiu nesse primeiro ciclo mistura suficiente para gerar uma certa pressão no cilindro, um certo volume de gases para escoar, que a minha janela de escape não dá conta, né? É o que a gente viu lá no gráfico. Então o que vai acontecer? Né? O cálculo está mostrando para mim, ó. Depois que eu abrir a janela de escape, eu ainda estou escoando 6,8 graus com as transferências abertas. Isso só o Calc 2T fase 2 mostra, tá?
Então, eu tenho um motor muito ineficiente. Quando eu chegar nesse RPM aqui, esse motor não vai desenvolver, tá? Essa potência que eu vejo aqui de 13,43 HP, a gente não vai ver ela, esse motor vai ter menos potência que isso, tá? E provavelmente não vai subir o RPM, vai ser um motor que vai fazer uma parede no RPM aqui nessa região aqui, né? De 8.500 ou menos, quer ver? Ó? Com menos RPM a gente está diminuindo a diferença. Ó, aqui, por exemplo, ó, a 5.000 RPM eu tenho baud eficiente. Então, para a potência que eu estou gerando nesse RPM, essa janela ela é suficiente para escoar os gases. Mas acima disso, ó, conforme eu vou subindo meu RPM, 7, 7.500, eu estou só piorando. E aí eu tenho condição de gerar mais potência, eu tenho condição de transferir mais mistura fresca para cima, porém minha pressão do cilindro é sempre alta no momento que eu abro a minha transferência. E o cálculo DST mostra isso aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, a 7.500, a minha pressão no cilindro, no momento que eu abri a transferência, ainda estava em 2,26 bar. Ou seja, ela era um pouco mais que o dobro da pressão que eu tinha no cárter. Então, obviamente, se a minha pressão em cima é maior do que embaixo, é mais fácil os gases de cima empurrar mais mistura de volta para o cárter do que o cárter empurrar a mistura fresca para cima. Então esse motor vai amarrar nessa rotação. Por isso que quando eu abaixo a minha graduação de janela de escape, eu não consigo girar mais. Tá? Esse motor dificilmente ia passar de 7.500 RPM com essa graduação de escape. Tá? E aí, se eu quisesse resolver isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aumentar justamente a minha graduação de escape. Vamos voltar aqui com 30 milímetros, né? Fui para 171 graus. Vamos ver qual RPM que eu vou atingir agora. Tá, aqui já ficou tudo verdinho novamente, né? Vamos ver, ó, 8.000, 8.500, 9.000, ó, com 9.500 que eu atingi um blowdown ineficiente, mas ainda foi negativo agora, porque a minha potência começou a cair, então eu tenho agora ineficiência na transferência, e aí ela admitiu pouca mistura, que gerou uma combustão menor, que gerou um volume de gases menor, né? E agora eu tô sobrando janela de escape, né? Então, tá negativo aqui por quê? Porque eu já escoei os meus gases de escape, né, que eu tinha para escoar, e eu ainda tinha 3,4 graus para chegar na abertura da transferência. Então esse motor ia girar até esse RPM aqui, certo? Então é uma forma da gente ver o que a gente viu no gráfico ali, né? Analisando ponto a ponto do gráfico, a gente vê a mesma coisa aqui no cálculo DST, porém de uma forma muito mais simples, mais clara e objetiva, né? Esse é o verdadeiro sincronismo do motor dois tempos, tá? Se a gente consegue sintonizar dessa forma o blowdown com a potência que o meu motor é capaz de gerar, de acordo com a área de passagem das transferências e o conjunto total do motor, a gente tem um motor sintonizado, a gente tem um motor que realmente vai entregar a máxima performance, tá? E aí tem um outro detalhe, que é justamente, né, vamos voltar lá na imagem, justamente a gente olhar, né, a diferença dos picos e vales de pressão aqui do gráfico, de acordo com as medidas diferentes do Stinger. Então, além da gente ter um cilindro sintonizado, capaz de gerar máxima potência, também a gente precisa ter um tubo de escape casado, tá? E o que o cálculo DST sugere, né? O programa sugere, né? Vou voltar aqui. Eu tenho um tempo de escoamento aqui, tá? Padrão, de no máximo 0,4 milissegundos para usar esses dois tubos de escape aqui, ó. O Fritz Overmars, tá? Ou simples, 5 sessões, ou avançado com 10 sessões. Ou se eu tenho um motor que gira menos de 10.000 RPM, que é o caso desse motor aqui, né, a gente cria, né, um cilindro com um tempo de blowdown na casa dos 0,6 milissegundos. E aí a gente vai usar, ó, esse tubo de escape aqui, ó, do projeto Graham Bell, certo? Porque é o tubo de escape que era usado antigamente na época desses motores que tinha basicamente o tempo de blowdown na casa dos 0,6 milissegundos. Então a gente casa o padrão do tubo de escape com o padrão de escoamento do cilindro, certo? E a gente consegue um motor que realmente vai render máxima performance, beleza? Aqui eu tenho um exemplo de um motor, por exemplo, né, com a geometria do RD 135, porém aqui eu tenho uma estimativa de 36 HP a 12.000 RPM, com um blowdown eficiente, porém eu posso perceber aqui o seguinte, ó, a minha pressão no cilindro ainda é um pouquinho mais alta do que a pressão do cárter, ou seja, assim que eu abro a minha transferência, minha pressão do cilindro ainda é um pouquinho mais alta. O que eu tinha que fazer nesse caso aqui para equalizar esse motor e deixar ele perfeito, né? Eu tinha que vir aqui na janela de escape, ó, e fazer uma alteração, talvez nos boosters, que seria mais simples, ó. Por exemplo, eu vou subir um pouquinho meu booster aqui, certo? Ó, subir aqui, vou subir um pouquinho, vou diminuir um pouco essa altura aqui, para ficar um desenho mais bonito. Aliás, do lado de lá, certo? Ó, tá vendo? Só para ficar um desenho mais bonito, vou subir do lado de lá também. Vamos olhar lá como é que ficou a pressão agora. Eu levantei um pouquinho a janela do booster. Olha só, eu ainda tenho blowdown eficiente, porém um ajuste fino aqui agora, tá? Agora eu escoei todo o gás que tinha de volume de gás queimado aqui, eu escoei dentro do meu tempo de blowdown disponível. E assim que eu abri a minha transferência, eu já tinha pressão no cilindro menor do que a pressão do cárter. Então,
eu adianto, né? Eu adianto o momento que eu vou conseguir ter transferência aqui, tá? Então eu aumento a minha eficiência no momento das transferências. E aí casa com o desenho, né? Deixa eu abrir o desenho aqui, ó. Casa justamente com esse aqui, ó. Nesse motor é ineficiente. Então o que eu fiz lá? Eu aumentei a minha janela de escape, tá? Eu melhorei a minha vazão. Então, aonde a pressão ia cair aqui ia acontecer antes, tá? E eu ia ter mais tempo disponível com pressão negativa dentro do tempo de abertura das transferências, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Vou pedir para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, que é um vídeo explicativo. Ninguém ensina isso, isso é muito importante, esse é o verdadeiro segredo do motor 2 tempos. E só é possível a gente conseguir sincronizar um motor 2 tempos de verdade usando o cálculo 2T, tá? Para a pessoa chegar num nível de perfeição sem um programa de computador, né, com cálculos muito complexos para conseguir chegar no resultado que a gente está vendo na tela, a pessoa ela tem que testar, sei lá, uns 1000 cilindros diferentes, com configurações diferentes, até ela conseguir chegar no resultado que a gente vê, né, em poucos minutos aqui a gente consegue sintonizar um cilindro aqui no cálculo 3D, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir e um abraço a todos.